Do auge na aviação até o seu momento mais difícil da vida nos Estados Unidos, Benaia viu tudo desmoronar, mas manteve-se firme graças à sua convicção inabalável. Sua persistência foi testada ao limite até que ela tomou uma decisão radical: transformar sua dor em aperto em estratégia de crescimento. Hoje, usa essa força para ajudar centenas de mulheres a ter liberdade de escolha e sucesso. Sua história nos mostra que ser uma mulher de sucesso é assumir o comando, unir fé e disciplina e construir o próprio caminho. Convido você a conhecer essa trajetória que fortalece e inspira. Sua história começa agora. Claro, bem. Excelente. Meu nome é Benaia Carvalho, tenho 50 anos, sou da cidade de São Luís do Maranhão e decidi vir fazer essa trajetória nos Estados Unidos fazem 21 anos. Eu, na realidade, nasci de parteira, né, no interiorzinho chamado Patrimônio Leite, na época nem tinha no mapa. E minha mãe, querendo dar um futuro melhor para os filhos, migrou para São Luís do Maranhão, também uma cidade naquela época bem pacata. Nós não tínhamos residência e nós fomos morar num casebre atrás da igreja. Então, meus pais foram moradores que zelavam da igreja. Então, foi lá onde eu pude escutar a voz de Deus a primeira vez, já seguindo aqueles passos. Então a gente limpava a casa de Deus, lavava os banheiros, limpava a congregação. Eu sempre quis aprender inglês, sempre. Só que as condições dos meus pais não tinham condição de pagar um curso de inglês. E aí, eu falando dessa minha vontade de estudar inglês, a minha tia pagou um curso de inglês para mim. E ela pagava todos os meses. Então eu levava aquele curso com muita vontade de aprender. Só que eu tinha bloqueios. Eu não conseguia aprender o inglês como eu gostaria. E aí um dia teve prova na instituição que eu estudava e eu fiquei reprovada. Eu lembro que eu pedi para Deus me ensinar mesmo o inglês, me fazer ficar mais fluente. Quando isso aconteceu, eu tive que refazer toda a prova. Eu estudei todo o semestre de novo. Eu praticamente memorizei a prova inteira, porque eu não queria tirar nota baixa, e passei. E aí surgiu uma oportunidade na época de uma aviação chamada Transbrasil, que estava precisando de pessoas que falavam inglês para trabalhar naquela companhia aérea. Aí eu sempre fui muito assim, insistente, dedicada. Eu falei, eu vou. Quando chegou a prova escrita, que eu estava assim, Senhor, eu vou fazer, mas eu não sei se eu vou passar. Porque, eu não tinha esses conhecimentos, mas os planos de Deus são perfeitos. Aquele semestre que eu fiquei reprovada, que eu tive que estudar tudo de novo, e eu memorizei aquela prova para eu passar com nota boa, aquela prova foi a prova do meu primeiro emprego. Mas aí, conforme eu fui trabalhando em aviação, aí eu tirei meu visto para vir para cá. Aí os sonhos vão criando outra escala, né? Aí eu já queria conhecer Nova York, Disney, aí foi aumentando.
Quando eu casei, eu já estava com 21 anos. Decidimos casar em Brasília e iríamos ficar lá por algum tempo. E entrei na Varig, na empresa aérea também. E logo fiquei grávida. E aí, ainda trabalhando na Varig, ele também tendo direitos, alguns benefícios da aviação, nós programamos uma viagem para os Estados Unidos. Só que o meu esposo estava com problema de saúde. Ele precisava trocar uma válvula no coração. Ele precisava fazer a cirurgia urgente, porque o médico falou que a válvula já tinha ultrapassado o período. E aí ele foi fazer a cirurgia e a gente estava assim, super positivo de que tudo ia dar certo. Mas foi ali onde ele não retornou. E quando isso aconteceu, foi um baque para a família inteira. Eu estava com um vazio muito grande dentro de mim. Talvez por tudo isso que aconteceu, mas eu ainda não estava me achando. E eu tinha conflitos internos. Eu fiquei perdida muito tempo sem saber que passo dar. E eu falei assim, não, eu vou sair da aviação, eu vou para os Estados Unidos e eu vou começar a minha vida lá do zero, só com o Thiago. Quando eu pisei aqui nos Estados Unidos, uma família que é da minha igreja pediu para um amigo ir me buscar no aeroporto. Quando ele foi me receber, lá que eu encontrei o meu primeiro esposo, porque eu não conhecia ele não me conhecia, mas ele estava lá com a plaquinha com o meu nome. Aí ele falou assim, tá bom, vambora que a gente vai conhecer agora a Broadway. Nós nos conhecemos depois de um ano. Nós casamos em Orlando. Fiquei grávida logo com 6 meses. Nesse período, começou a vir a crise econômica. Então, começou já a acontecer de fechar alguns contratos, cancelamentos. E aí, nesse período, também eu engravidei de novo. E aí, quando eu tive meu segundo filho aqui, foi a época que a economia estava muito ruim mesmo. Você não conseguia pedir $100 emprestado para ninguém. Então a gente começou a receber carta da corte para despejo. E isso feria muito a minha índole, né, de dever. Então nessa época, eu falei, por que eu tenho que passar por isso? Eu tenho uma profissão no Brasil eu tenho uma casa. Então, aí foi quando a gente estava se preparando tudo para voltar para o Brasil, né? E eu fui buscar a palavra de Deus. E nesse dia eu lembro que eu entrei na casa do Senhor e eu falei assim, Senhor, a gente perdeu os contratos, nós perdemos carro, a nossa casa que a gente tinha comprado, a gente estava devolvendo para o banco. E a gente estava sem perspectiva, não tinha trabalhos, né? Nem se você quisesse trabalhar por $10 a hora, não tinha trabalho fácil. Então eu falei assim, Senhor, com a tua permissão, eu vou voltar para o meu país. E o Senhor, nesse dia, ele falou assim comigo, não volta. Porque se tu voltar confiando naquilo que tu tem, até o que você tem, eu vou tirar. Porque eu preciso de você nesse país e eu tenho obra para fazer com a sua família. E é aqui onde eu vou erguer a minha obra, onde eu tenho planos com você aqui. Então não volta. E eu lembro que eu estava com aluguel para pagar, estava tudo muito difícil. Eu não via saída. E aí, congregando, indo na igreja, buscando a palavra, mais uma vez o Senhor falava, tá todo mundo com a água no pescoço. Tá todo mundo com água no pescoço. E o Senhor te fala, a água vai até o seu nariz. Você vai achar que você vai morrer. Mas eu te falo, não vai morrer. Eu lembro que era dezembro. E o Senhor falava assim, e você está procurando trabalho? Eu já te falo, não vai ter trabalho em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro. Mas o Senhor não vai deixar você perecer. Eu apenas quero que você continue firme. Porque a crise econômica não está vindo só para você, está vindo para todos. Os americanos estão na crise econômica, estão todo mundo na crise econômica. Você também está na crise econômica, mas
Aqueles que estão comigo não vão se desesperar e eu vou suprir a necessidade. E aí Deus foi suprindo mesmo o básico ali da nossa vida. A gente perdeu casa, carro, trabalho. Nossa casa foi pro short sale, devolvemos pro banco. Perdemos tudo. Mas a gente continua aqui. A gente não desistiu. E essa crise, ela durou anos. Acho que, se não me falha a memória, foram 7 anos de crise. E aí, um desses dias em que eu estava desesperada já, meu esposo também sem trabalho e tudo, eu fui para a igreja e eu falei assim: Senhor, mas eu sou tua filha, eu não quero estar devendo pessoas, né? Eu falei assim: me dá uma saída para minha vida, porque nada está funcionando. Mas um dia eu fui congregar também, e nesse dia eu falei assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, porque eu realmente não tenho... A gente não tá sem reserva, não tem nem o leite para comprar. E aí, nesse dia, pelo Espírito Santo, Deus guiou na palavra um irmão e falou assim: até amanhã vai vir a solução. Eu ordeno, até amanhã você vai sair dessa situação. E eu peguei aquela palavra com tanta fé, e tudo que eu acreditei, desde criança, nascida, orando, cantando, entregando meu coração para o Senhor, lá onde eu fui criada, lá naquela igreja. Eu falei: Senhor, eu acredito que Tu vai nos erguer nessa nação de novo. E o Senhor falou assim: até amanhã. E aí eu segurei aquela palavra, eu não contei nada para o meu esposo sobre isso. E quando foi no outro dia, eu passei o dia inteiro esperando alguma coisa, alguém bater na minha porta, alguém chegar com uma novidade, um telefone tocar, uma carta no correio chegar, e nada aconteceu. Passei o dia inteiro. Quando deu, eu já estava assim, esmurecida, e falei assim: Senhor, se eu entendi mal, mas eu não vou desistir, eu sei que Tu está olhando na minha vida. Mas quando deu 8 horas da noite, o meu marido recebeu uma ligação de uma pessoa lá de Seattle. E ele falou assim: rapaz, pode ir pra cá, rapaz, que aqui, ó, eu tô com um schedule aqui de limpeza, que eu tô doido pra me desfazer desse schedule de limpeza, mas eu tô doido. Tu não quer vir pra cá, não? Aí ele: ir pra esse frio aí, porque era Seattle, Washington. E eu escutei. Quando eu escutei ele falar, eu falei assim: fala pra ele que a gente vai. Aí ele ficou assim: Benaia, Seattle é mais longe do que ir daqui pro Brasil. Eu falei assim: mas eu vou sobre a palavra de Deus. Não é sobre a minha palavra. Eu tô confiando que vai ser lá. E a gente tinha alguns móveis muito bons, assim. A gente já colocou numa garagem sale para vender, abrimos a garagem, botamos para vender. A gente vendeu praticamente tudo, assim, muito rápido. Pagamos as coisas que estava devendo ali, energia que estava atrasada, um monte de coisa que estava atrasada. Pagamos tudo, compramos nossas passagens e aí nós fomos, a família inteira. Sabe quantos eu tinha no bolso depois que eu paguei tudo? Que a gente entrou e pisamos em Washington. Todo o nosso dinheiro era $700. Nada mais. Chegada em Washington, eu tava com tanta fé no meu coração. Gente, quando você tem fé, você entra de olho fechado, pisando no que vier. Eu abri meu coração e eu falei assim: Senhor, me dá só energia, só saúde. Eu só quero saúde. Aquela pessoa que tinha ligado para ele, oferecendo trabalho, me ofereceu trabalho no outro dia. Falou assim: olha, se você quiser começar amanhã, você já tem trabalho. Eu falei assim: agora mesmo. Só que eu não sabia absolutamente nada de limpeza. Nada. Eu fui trabalhar, as pessoas
não tinha paciência comigo, me chamava de lerda e não rendia o trabalho. Eu acho que eu mais atrapalhava do que ajudava, sabe? E aí eu posso falar para você que em 1 ano eu já tinha alguma experiência ali na limpeza, já estava mais sólida. E aí no outro dia, eu conversando com meu esposo, eu falei assim, vamos abrir nossa empresa de limpeza? Aí ele falou, vamos, você já devia ter feito isso há muito tempo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, não, mas agora a gente vai. Aí a gente abriu nossa empresa, o nome é Clean as a Whistle, um nome bem americano mesmo. E aí hoje eu sou especialista na área da limpeza. Aí eu comecei a fechar contratos. Em 2 anos, eu estava com o schedule lotado. E aí contratei mais uma funcionária, mas foi a época que o meu marido começou a dar depressão nele, porque o Washington é bem difícil, muito mesmo, muita chuva e tudo. E aí ele queria muito voltar para Orlando. Quando eu voltei, o momento em que eu consegui ver que minha vida realmente mudou financeiramente, foi quando eu acreditei que o processo da minha empresa poderia caminhar sem eu estar lá. Mas para isso precisava de um método. Eu sei como criar método, eu sou formada. E foi daí que eu criei o método PDL. Posicionamento, direcionamento e linguagem. Tudo vende. Então eu estruturei tudo bonitinho. E aí quando a minha empresa já estava crescida, assim, tanto que eu poderia deixar correr mais sem eu ter que estar lá. Aí foi quando eu contratei manager, né? E aí foi quando foi me dando mais acesso para eu usufruir mais do meu tempo, para eu poder estar mais com meus filhos ou fazer alguma coisa na minha agenda. A minha empresa hoje está, graças a Deus, abençoada. Eu zelo muito pelo meu nome, o nome da minha empresa. Então, a gente vende confiança. E fora que hoje não estou vinculada só ao crescimento da minha empresa. Hoje, eu também levanto pessoas do zero, igual eu já construí esse ano, do zero. E eu levanto a empresa na área do empreendimento da limpeza, de pessoas que também têm esse desejo. Então, hoje, eu não visualizo só o bem-estar da minha empresa, mas eu também visualizo o bem-estar de pessoas que estão crescendo, precisam de um norte. Então, a minha maior alegria hoje é poder transbordar aquilo que Deus me ensinou. Então, eu levanto empresas e faço elas faturarem triplicado. Então, essa é uma das coisas que mais me deixa feliz, eu poder, do meu método que foi criado, eu poder ajudar outras pessoas. Benaia, o que é ser uma mulher de sucesso? Uma mulher de sucesso, para mim, é aquela que traça seus goals e ela vai conquistando ele por etapas. E claro, os gols, eles sempre vão existir. A gente atinge um gol, surge outro gol. Atinge o gol. Cada gol que a gente vai atingindo é um sucesso. Não necessariamente ele tem que ser o top das galáxias. Mas dentro da realidade, você vai atingindo, você vai tendo sucesso, step by step. Então eu me sinto essa mulher de sucesso, porque eu já atingi vários gols da minha vida, mas eu ainda tenho muito a seguir. Estou a caminho, então não quero parar de ter o sucesso. Continuar sempre.